Pessoal, o mercado de ações tem se tornado mais popular aqui no Brasil. É claro que a nossa bolsa ainda é pequena, principalmente se comparado ao mercado norte-americano. Mas a gente tem visto, ao longo desses últimos anos, que o brasileiro tem começado a se interessar um pouco mais pelo mercado de renda variável. Mas talvez o principal empecilho que faça com que grande parte das pessoas ainda não participem do mercado de ações seja a dificuldade de poder selecionar suas primeiras ações para compor a sua carteira. Haja vista que hoje a gente tem mais de 500 ações listadas em bolsa e, claro, é um grande desafio realmente escolher essas ações. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você algumas informações que eu considero importantes para que você possa dar os seus primeiros passos para poder investir no mercado de ações. Por isso eu separei aqui as 3 principais ações que podem ser consideradas interessantes para que investidores iniciantes possam estudar a possibilidade de ter essas ações na carteira. Pessoal, antes de partir para a parte principal do vídeo, é sempre importante deixar claro que esse conteúdo que eu estou apresentando para você não se caracteriza qualquer tipo de recomendação, é um conteúdo meramente educacional. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, é um conceito muito importante e que o investidor, principalmente aquele iniciante, tem que ter isso fixado na sua mente, que é o conceito de preço e valor. A gente vai perceber que, basicamente, quando a gente fala de negociação em bolsa, você tem uma cotação, que basicamente é o preço do ativo. A gente consegue ver lá que todo dia a cotação daquela ação está se movimentando. Só que muitas das vezes, esse preço que é igual à cotação, ele é diferente do valor. E a gente precisa tentar enxergar qual que é o valor dessa empresa para que a gente não confunda valor com preço. E aí tem até uma frase do próprio Warren Buffett que ele diz o seguinte: preço é quanto que você paga, valor é quanto que você recebe. Então a gente precisa analisar isso. Agora também tem um ponto importante. O preço, ele vai acompanhar o lucro de uma empresa ou o prejuízo no longo prazo. E aí, pessoal, esse é um ponto importantíssimo, porque quando a gente fala do mercado de ações, você tem grande variabilidade no preço. A cotação de uma ação fica variando a todo instante. E qual que é o objetivo principal do investidor? Tentar pegar divergências entre o preço, que é uma expectativa futura, perante o valor da empresa, que é o resultado presente. Então, às vezes, você consegue encontrar no mercado oportunidades de comprar empresas que estão a preços subavaliados perante o seu valor real. E também o contrário é verdadeiro, né? Empresas que às vezes estão com valor patrimonial abaixo do que está sendo negociado o preço. E aí pode ser uma armadilha você comprar uma empresa que está com preço muito elevado perante o seu valor real. Então esse talvez seja o primeiro ponto que o investidor iniciante tem que observar antes de investir em ações. E claro, a primeira coisa que a gente precisa saber é selecionar os setores nos quais a gente pretende investir nosso dinheiro. Depois que a gente seleciona os setores, aí a gente vai filtrar as empresas. Mas basicamente o setor que a gente quer colocar o nosso dinheiro, principalmente se eu estiver começando agora, para ser algo mais conservador, são setores resilientes e previsíveis. E aí eu separei aqui 3 para você. Primeiro, o setor bancário, ou seja, o setor de intermediação financeira, que aqui no Brasil é bastante lucrativo. A gente consegue ver que os principais bancos costumam ter lucros estratosféricos. Eu diria que lucros consistentes e quebra de recorde de lucro também consistente. Aliás, a pior notícia para um banco não é nem prejuízo, é diminuição de lucro. Então, por isso, a gente vai querer se associar a empresas que possam estar inseridas em setores lucrativos. O segundo, de serviços essenciais, energia e saneamento básico. Nenhum ser humano, ou grande parte da população brasileira, não consegue viver sem pagar um boleto de energia ou de saneamento básico, por exemplo, para a distribuição de água. Então, esses 2 setores também são fundamentais e a gente vai perceber que todo esse boleto que a gente costuma pagar, utilizando ou não esses serviços, ele costuma ser reajustado pela inflação. Então, a gente vai escolher basicamente 3 ações desses 3 segmentos diferentes aqui: banco, energia elétrica e saneamento básico. Mas, obviamente, a gente precisa ter alguns critérios para poder escolher essas ações. Primeiro critério, listagem em bolsa de pelo menos 5 anos. Eu acredito que seja o mínimo para a gente poder fazer uma avaliação básica de uma empresa. Segundo, lucro consistente pelo menos nos últimos 5 anos. Terceiro, que a gente possa avaliar a margem de segurança, se é que ela tem alguma margem de segurança, que a gente vai avaliar o preço sobre o valor patrimonial. E também a gente vai avaliar o PL, que basicamente é um indicador interessante, porque ele traz para mim a perspectiva de saber em quanto tempo que eu vou recuperar o meu dinheiro aplicado, levando em consideração que aquela empresa permaneça gerando lucro. E por último, mas não menos importante,
tentar encontrar empresas que têm uma boa gestão. É claro que não dá para a gente se certificar que uma empresa vai ser bem gerida ao longo dos anos, mas a gente pode analisar o histórico dessa empresa para tentar minimizar o risco de repente, investir numa empresa que não está sendo bem gerida. E aí, pessoal, é importante deixar muito claro, esses critérios básicos que eu passei para vocês não é o suprassumo para escolher as ações. É claro que você precisa se aprofundar um pouco mais, mas para quem está iniciando, já vai te ajudar bastante porque vai evitar que você compre ações de empresas ruins, principalmente no início da sua jornada como investidor. E no início é muito mais importante você evitar de comprar ações ruins do que comprar ações maravilhosas. Então esse é o ponto importante que eu quero deixar muito claro aqui. E aqui a gente chega no primeiro setor, onde eu separei as principais ações. A gente tem Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Eu coloquei aqui o BMG também, mas as principais ações são os grandes bancos que a gente já conhece, que é do nosso cotidiano. A gente consegue observar basicamente os indicadores que eu estou dando uma olhada aqui. Primeiro é a distribuição de dividendo. Uma empresa só consegue distribuir dividendos se tem lucro. Então beleza. Segundo é o PL, né? Em quanto tempo que eu vou ter o meu dinheiro de volta, considerando que essa empresa permaneça com lucro de forma consistente, né? O lucro que está sendo apresentado. E terceiro, o preço sobre o valor patrimonial, para a gente poder enxergar como é que está a condição de cotação daquela empresa perante o seu valor real. Então a gente vai conseguir observar o seguinte, né? No caso do Banco do Brasil, nesse momento ele está pagando um dividendo de 8,27. É um dividendo interessante, né? Está abaixo da taxa Selic nesse momento, só que isso aqui é isento de imposto. Outro ponto, né, que a gente consegue observar é que o preço sobre lucro de Banco do Brasil está em 5,15. Significa que, considerando que ele vai distribuir esses mesmos lucros para os investidores, nessas condições, eu teria uma perspectiva de receber o meu dinheiro aplicado em pouco mais do que 5 anos, o que eu considero que é bastante interessante. Por último, eu consigo ver que hoje ele está sendo negociado a 80% do seu valor patrimonial, ou seja, em tese, ele está sendo negociado a um preço descontado, em 20%. É claro que tem um contraponto aqui, é um banco estatal, mas tem pontos positivos e também tem pontos negativos. E aí cabe a cada investidor avaliar se ele quer ter exposição a uma ação que tem uma participação estatal do governo ou não, né? E aí fica no critério de cada investidor. Aqui eu separei os outros bancos, Santander, Itaú e Bradesco. A gente vai perceber que observando esses dados que eu passei para você aqui, e eu não vou ficar me aprofundando muito neles, a gente vai perceber que nessas condições o Banco do Brasil estaria levando vantagem, pelo menos nesse momento, em relação aos demais bancos. E por esse motivo seria a primeira empresa que eu consideraria ter na minha carteira. A gente consegue ver que o Banco do Brasil é bicentenário, ou seja, tem mais de 200 anos de história. Ele tem uma participação aqui de 50% do governo, né? Então precisa ficar muito atento a isso. Outro ponto importante, que eu também não vou entrar nessa questão, mas que eu acredito que seja interessante para o investidor, é ele ter basicamente a mesma ação do que o acionista controlador, né? Isso traz uma segurança maior para ele. E aqui só para complementar, eu estava fazendo um estudo recentemente sobre os bancos, que realmente é uma grande dúvida, né? Você tem um setor que é um setor interessante, extremamente lucrativo, mas você tem vários bancos para poder investir. E aí, se a gente parar para analisar, olhando os últimos 10 anos, a gente vai perceber que o banco que mais distribuiu participação de lucro, ou seja, dividendos, foi o Banco do Brasil. A gente consegue ver aqui nesse estudo que eu fiz de 2011 até o ano passado, 2021. É claro que assim, é fundamental que você observe o preço de cotação daquela empresa, para ver se realmente esse preço está condizente com o valor da empresa. Você não vai comprar uma ação, mesmo sendo uma boa empresa, a qualquer preço, porque daí você pode estar pagando muito caro por uma boa empresa. O interessante é você tentar comprar uma boa empresa a preço baixo, subavaliado. E se a gente for querer se aprofundar um pouco mais, a gente consegue ver lucro líquido crescente e patrimônio líquido crescente também. O segundo setor que a gente teria é o setor de energia, e aqui eu separei as principais empresas. A gente vai conseguir observar que, se a gente pegar, por exemplo, a Energias do Brasil, ela tem um dividendo distribuído de 7,78, ela tem um PL de 6,43, significa que se eu aplicar e ela manter o lucro consistente, em praticamente 6 anos e meio eu tenho meu dinheiro de volta. E ela tem um preço sobre valor patrimonial que está em 1,80. Então a gente consegue observar que ela é uma boa empresa, só que ela está negociando a quase o dobro do seu valor real. Então vale uma observação aqui, precisa prestar muita atenção. Talvez seja uma empresa que a gente possa monitorar uma redução de preço para poder comprar esse ativo a um indicador preço sobre lucro mais próximo do seu valor real. Nesse momento, em tese, ela está mais cara, principalmente se comparado às suas concorrentes. Mas, obviamente, a gente não pode olhar só isso. A gente consegue ver que ela é a maior geradora
privada de energia aqui no Brasil, então é um ponto importante. Ela também participa ali do novo mercado e, como eu mencionei, quando você compra uma ação, você tem a mesma ação que os controladores, que é o que a gente costuma chamar de tag along aqui. Se a gente for parar para analisar o lucro líquido da empresa, ela vem com um lucro consistente, é um lucro crescente, é claro que tem algumas oscilações, faz parte do segmento de mercado que ela atua, mas a gente consegue ver que o lucro dela é consistente e o patrimônio líquido também, né? A gente consegue ver um aumento de patrimônio líquido bem consistente ao longo dos últimos anos. E o último segmento que a gente vai observar é o de saneamento básico, que tem uma quantidade mais limitada de ações, acaba se tornando mais fácil para você tentar selecionar a sua empresa. E aqui eu separei basicamente as três principais: Sanepar, Copasa e Sabesp. Nesse caso, a gente consegue ver que a Sanepar ela estaria pagando hoje um dividendo de 6,61. É claro que você precisa ver por qual preço que você estaria comprando essas ações, porque daí vai influenciar no seu percentual de dividendo ali. Se a gente observar aqui o indicador de PL, ou seja, em quanto tempo eu tenho o meu dinheiro de volta, se aquela empresa mantiver a consistência de distribuição de lucro, eu teria aqui em menos de 5 anos. E eu também consigo observar que pelo indicador preço sobre valor patrimonial, em tese ela está barata. Ela está sendo negociada a 67% do seu valor patrimonial. Seria um desconto de 33% em relação ao valor real da empresa. Então existe uma divergência aqui em tese da cotação negociada em bolsa perante o valor da companhia, baseado no indicador preço sobre valor patrimonial. Então a gente consegue observar que a Sanepar atualmente presta serviços de saneamento básico a 345 cidades. Além disso, a gente consegue observar que o lucro líquido de Sanepar vem numa tendência de alta e também o seu patrimônio líquido, que vem crescendo de forma consistente ao longo desses últimos anos, como você pode ver aqui no gráfico. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!